Bora lá. Iniciando a nossa live. Quem já entrar aí já me diz se som tá em ordem, se a iluminação tá ok, se tá tudo em ordem, bacana. Já tá chegando aí a Carlinha, tá aí a Carla. A Carla é professora e leciona comigo, né? Professora de Direito Empresarial, já leciona aí no meu curso, em segunda fase de Direito Empresarial, bacana. E tá entrando geral aí, a galera toda, ótimo, excelente. Beleza, a Carla falou que tá em ordem. Hoje vocês perceberam que a coisa tá mais profissional, né? Realmente, eu peguei aqui no meu quarto, né? Que não é o meu escritório, vocês notam no fundo uma biblioteca, sim, mas não é mesmo. Aqui é um quarto pessoal mesmo, particular, que eu uso para estudar, eu uso para alongar um pouquinho. Todo dia eu gosto de fazer uns alongamentos, é importante, né? Eu também treino a voz e também gravo os meus vídeos, né? Quando eu cuido do meu canal do YouTube. Nesses últimos 6 meses eu peguei um projeto novo para criar uma segunda fase em Direito Empresarial no meu curso oficial, meu curso mesmo, né? O nome do curso é Meu Curso, porque o aluno ele consegue padronizar o curso, né? Montar um curso à própria disposição, né? Que ele pretende aí, né? Para a segunda fase, para a primeira fase, aí vai. Então, eu com esse projeto acabei precisando segurar um pouquinho a onda do meu canal. Mas eu vou voltar aí pro canal do YouTube fazendo um trabalho bem legal. Também gosto e quero sempre que vocês digam se esse horário tá bom, se vocês preferem live um pouco mais cedo. As sugestões de vocês são ótimas, tá? Eu gosto muito de sugestões para horário, eu gosto muito de sugestões para saber acerca, sei lá, do tema que vai ser tratado, dos temas todos. Tá o Vinícius entrando também, amigão. O Vinícius ele foi professor assistente em cursos preparatórios que eu lecionei lá no LFG e hoje ele é professor, não somente no LFG, ele é professor no Federal Concursos e é professor no ProOrdem também. Ele leciona comigo lá em Goiânia, é aquele show de processo civil, né? Melhor professor de processo civil que naturalmente, certamente, bateu nas portas de Goiânia lá, né? Com toda certeza. Muito bem, Camilinha, minha editora Master Plus Est chegando aí. Então, quando a minha editora chega, né, a pessoa que realmente prepara todos os meus livros, a coisa fica boa, hein? Então fica realmente legítimo o negócio. Legal, vamos começar a andar aí na nossa live. Hoje a ideia, o conteúdo é para marcas e patentes. Bom, como vocês puderam perceber, a prática processual das marcas e patentes, e aí eu prefiro atender um trabalho judicial e não administrativo, tá? Quando a gente fala processo das marcas, processo do desenho industrial, o processo das patentes, de um modo geral, é natural que você pode ali sim pensar, poxa, mas então vai tocar aí todos os procedimentos funcionando lá, o trabalho do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, professor? Ou a gente vai tocar isso no Poder Judiciário? Sim, vamos para o Poder Judiciário. Tá aí Roberto Sain, professor também no meu curso, está lecionando aí conosco, fazendo um trabalho excelente. Nossa, minha equipe de trabalho aí no meu curso de segunda fase, aí treinando os alunos em Direito Empresarial, tá ótima, tá fantástica. Estou muito feliz. Bom, vou me apresentar um pouco, mas eu penso que a maioria de vocês já me conhece. Eu sou Alessandro Sanches, sou professor de Direito Empresarial e de Processo Empresarial. Parece estranho falar em professor de processo empresarial, porque sabemos que o processo é um só, é aquele processo civil. Porém, nós podemos fazer estudos específicos para a aplicação de um processo civil no direito empresarial. E aí nós vamos chamar isso de processo empresarial. Aplicação do processo civil no direito tributário, nós vamos chamar isso de processo tributário. Tá bom. E para o meu trabalho se desenvolver bem, eu preciso ter um bom trabalho sim em direito processual, já que eu não preparo alunos apenas na parte da OAB, ali na primeira e na segunda fase, mas eu também preparo o aluno para concursos que são bastante específicos na área de direito empresarial e tem exigência de conhecimento no direito processual, mas como também tem um carisma de trabalho de preparar advogados. E ainda aquele sujeito que já tem a carteira da OAB, que já é advogado, em boa parte das vezes, em grande parte das vezes, ele quer adquirir mais conhecimento e sabemos que esbarra, em vezes, num problema muito grave. E qual é o problema grave, né? O problema grave
é o fato de que em vezes a pessoa se forma, você sabe disso, né? Vamos jogar aberto um com o outro, porque aqui nós não temos nenhum problema de arrogância, petulância, prepotência, nem eu nem você que é meu aluno. Você está na minha live porque você tem uma afinidade comigo e a gente joga sempre na humildade. Quando eu falo jogar na humildade, não é dizer assim, sempre o tempo todo que você não faz alguma coisa bem feita, ter estima baixa, não é nada disso. Humildade quer dizer outra coisa, né? Humildade quer dizer, olha, isso daqui eu sei fazer, isso daqui eu não sei e humildemente preciso da sua ajuda. Então o meu aluno é exatamente isso, né? O aluno que ele chega aqui para mim e fala, cara, humildemente, eu sou advogado, eu tenho a carteira da OAB, eu me formei, mas certas obviedades do direito processual eu não conheço. Então tá, o óbvio também tem que ser explicado. E se por alguma razão alguém, em algum momento, deixou de explicar alguma coisa porque aquilo era óbvio, me desculpe. Deixou de atender uma questão muito importante. E eu sei que boa parte dos meus alunos chegam com esse problema. Fala assim, professor, legal. Quando eu vou para um curso de prática processual, para um curso de prática da advocacia, em vezes chega lá um profissional, me dá uma tese extremamente rebuscada e discute todas as questões e visões dessa tese no aspecto doutrinário, no aspecto jurisprudencial, mas eu preciso do básico, do intermediário e também do avançado. Então não quer dizer assim que aí eu venho trazer uma crítica ao profissional que vai fazer um trabalho de discussão avançada com você. Não, pelo amor de Deus, não existe razão para fazer uma crítica. E no meu tipo de trabalho também não concede essa possibilidade porque eu não tenho esses tipos de indelicadezas. Bom, quero dizer com você o seguinte, eu vou trabalhar um começo, meio e fim dessas questões. Então a primeira ideia que a gente tem que conduzir aqui é entender a Lei 9.279 de 96 para essa ideia das marcas e das patentes. A Lei 9279, ela atendeu uma necessidade internacional, porque o nosso país ele sofre uma pressão, em algum momento, para que a legislação tenha uma maior uniformização e consiga conversar e consiga dialogar com os outros países, com os tratados, as TRIPS, as convenções. Bom, a Lei 9279 substitui o CPI, que é o Código de Propriedade Industrial, e essa lei é bem organizada. O que cuida essa lei, professor? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a propriedade industrial está dentro da propriedade intelectual. A propriedade do intelecto é aquela que a gente não tem a condição de palpar ali, ela não tem corpo, ela é a chamada matéria incorpórea, os bens incorpóreos, o direito imaterial da propriedade intelectual. E as obras do intelecto merecem proteção. Merecem proteção porque, sabemos, elas conseguem sim trazer uma série de benefícios para a vida contemporânea, como por exemplo, o sinal da marca que consegue identificar e distinguir um certo produto ou serviço, qualidade desse produto ou desse serviço. Como por exemplo é o caso da patente. Quando eu dou a patente, quando concedo a patente para um determinado sujeito, para um determinado titular, ele se sente incentivado para no futuro gastar tempo e dinheiro para inventar outros bens do intelecto que vão ajudar a nossa vida, que vão trazer conforto para tudo e para todos. Bom, a propriedade intelectual ela pode ser protegida em leis outras que não essa, como é o caso dos livros, como é o caso dos programas de computador. E aí eu estou trazendo para você já a ideia da Lei 9.609 e a Lei 9.610 de 98. Bom, então a propriedade intelectual é um campo amplo, mas a propriedade industrial é o campo que a gente vai trabalhar, que pertence ao direito empresarial. E qual é a razão disso? É a ideia de notar alguns bens da propriedade do intelecto que vão fazer diferença direta na vida produtiva, empresarial e econômica. Bom, então isso vai significar os inventos. Por quê? Porque alguém inventa determinado produto para ele seguir para o mercado, trazendo conforto para você, para mim e para todos nós. Lembre-se que, nesse momento, alguns inventos estão aqui à minha frente para que eu possa fazer esse trabalho com você. Eu tenho aqui 2 abajur, daqueles abajur mesmo de estúdio. Então, alguém deu invenção nisso. E se ele gastou tempo, se ele gastou dinheiro inventando esses abajur de iluminação, que são portáteis, veja. Eles estavam lá nos meus estúdios, que é pertinho daqui, eu fui lá uns 2 horas atrás, peguei e botei eles dentro do meu quarto. Porra, negócio super bacana. Então, alguém inventou esse celular, alguém inventou toda a tecnologia, essa câmera, que eu poderia estar aqui à minha frente, sei lá. E olha que interessante, até esse suportezinho da câmera, que eu virei aqui, eu virei o tripé
e coloquei o suporte de uma maneira que me trouxe aí uma iluminação ótima, fantástica, parecendo iluminação de estúdio. Então tudo isso daí fez com que alguém gastasse muito tempo, porque eu não gastei muito dinheiro em nada disso. Nem nesse suportezinho, nesses abajures. Então quer dizer, o cara que é o titular da patente, ele não te ajuda só a inventar alguma coisa que é boa. Ele faz com que essa coisa boa também consiga ser amanhã comercializada por um valor muito baixo. E com uma qualidade absurdamente maior do que aquelas que começam lá no passado, porque não tem uma tecnologia ainda bem produzida. Bom, legal, gente. Aqui eu vou trabalhar com você as patentes de invenções e de modelos de utilidade e os registros de marcas e desenhos industriais. Bom, o cerne do nosso trabalho aqui vai ficar assim na patente. É a partir da patente que eu vou conduzir a espécie processual judicial para trabalhar todos os outros itens. A primeira coisa que eu quero dizer para você é, quando nós abrimos ali 9.279, ela já diz logo para que vem. Ela vai dizer o seguinte, ó, que é uma lei de propriedade industrial, nós vamos cuidar de 4 bens. Aliás, 2 deles, por intermédio da proteção chamada patente. A patente é um documento, é a carta patente, um documento utilizado para dar proteção exclusiva para quem quer que seja que tenha inventado algo sob os requisitos da lei. Bom, a patente serve então para todo tipo de invenção? Serve. E nós temos 2. Nós temos aquilo que é a invenção propriamente dita, que é eivada de novidade absoluta. É um exemplo para você. Esse abajur de iluminação que está aqui na minha frente, alguém em algum momento inventou isso. E alguém, depois disso, melhorou esse troço, transformando em algo com uma funcionalidade super prática. Veja que eu tenho uma mochilinha pequenininha assim, cabe, depois que desmonta, né? Tripé, os cases, as lâmpadas de iluminação, tudo, a máquina, a câmera, né? Então, primeiro alguém inventa, depois alguém dá uma melhoria, dá uma melhor utilidade, uma melhor funcionalidade. Quando alguém inventa, nós falamos novidade absoluta, é a invenção propriamente dita. Quando alguém melhora o que já está inventado, ele também inventou alguma coisa, só que ele inventou parte dessa coisa. E aí nós chamamos isso de modelo de utilidade, tá? A patente é um documento, chamado, portanto, carta patente, que protege tanto a invenção, novidade absoluta, quanto protege um modelo de utilidade, tá? Então quando a lei fala que tem 4 bens da propriedade industrial, 2 deles eu já falei para você. É a patente de invenção, patente de modelo de utilidade. Quais são os outros 2, professor? Desenho industrial, que são os traços, riscos, linhas ornamentais colocadas lá num pedaço de papel para demonstrar amanhã, qualquer que seja, o tipo de invento que pode-se dizer, por exemplo, num veículo, no desenho de uma garrafa térmica. Tá, professor, mas ninguém precisa produzir isso sempre com desenhos tracejados, né? Não. Pode ser uma maquete. Por isso que a lei vai dizer o seguinte, olha, o desenho industrial é um conjunto de linhas ornamentais ou formas plásticas ornamentais. É a maquete. Tá bom? É tudo isso para demonstrar que aquele carro tem uma aerodinâmica muito específica e que leva a marca, o estilo do desenhista. Tá? Então o desenho industrial é protegido. Mas não é pela patente. A patente é pela invenção, pelo modelo de utilidade. O desenho industrial tem a proteção de um registro, porque ele tem sinais de distinção. Assim como é o caso da marca. A marca quer identificar um produto, quer identificar um serviço. A marca de produto, ou eventualmente a marca de um determinado serviço, também vai levar um registro. Ótimo. Esses são os 4 bens da propriedade industrial que tem aí uma maior proteção na lei. Os 2 patenteáveis e os 2 registráveis. Vamos novamente colocar isso na nossa cabeça? Invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas. Tá. A lei também fala em 2 repressões. Ela vai dizer sobre as repressões para falsas indicações geográficas e também a repressão para concorrência desleal. Mas aqui o que a gente vai trabalhar são 4 aspectos. Tá aí o Vinícius Albuini. É a didática no mais alto nível. Eu sempre gostei disso, né? Porque eu sou professor na veia, né, Vini? Assim como você também é. Professor na veia é isso. Professor na veia não fica se preocupando tanto em aparecer, quanto na verdade se preocupa muito com o aspecto da didática. E se o conteúdo rebuscado é importante para o aluno, é o momento que a gente vai fazer isso. Se o conteúdo rebuscado é só para aparecer e mostrar ser um intelectualoide, então, desculpa, não rola, né?
Aí vem o Diego aqui, Diego Almeida, perguntando: professor, seria um desenho tipo do Maurício de Souza? Não, não é não. Por quê, Diego? O desenho do Maurício de Souza, lá dos quadrinhos e tudo mais, né? E não somente dos quadrinhos, né? O Maurício de Souza é um artista para mais que isso, para muito mais que isso, para muito mais gêneros e aspectos, espécies. Aquele lá, ele tem um aspecto estético. Então o desenho do Maurício de Souza, ele é estético, ele é artístico mesmo, tá? O desenho industrial, ele não tem essa ideia. O desenho industrial seria o seguinte: eu contrato você, Diego, que é um ótimo desenhista nessa área de indústria, para você desenhar o aerofólio de um veículo, de um carro de Fórmula 1, porque aquilo vai oferecer uma maior aerodinâmica nas curvas. Então, quer dizer, não é uma coisa artística, é uma coisa industrial mesmo, porque você vai conseguir fazer com que esse desenho demonstre amanhã o que no fim das contas tem funcionalidade. Por exemplo, eu falei para você o desenho de uma garrafa térmica. Aquela garrafa térmica sextavada, ela tem um desenho. Aquele desenho conserva melhor o café. Então, quer dizer, peraí, né? E aí, seria o elefante para a marca de tomate? Tudo bem, o elefante para a marca de tomate é o que a gente vê como marca mesmo, tá, Drima? Drima Food. Legal. Então, industrial seria em série? Olha, o primeiro desenho industrial, Ana, ele é um desenho industrial ponto, tá? Depois, é claro que ele vai servir para quê? Para alguém produzir na indústria aquele determinado veículo, essa pessoa vai produzir em série, que é o que a gente chama de escala, e ninguém mais, né, nenhum outro sujeito poderá fazê-lo no lugar, tá bom? Legal, Ana. Então aí vocês já têm a ideia dos 4 bens da propriedade industrial, tá? E como é que funciona a proteção disso? Eu vou falar primeiramente na proteção para depois falar na proteção processual, porque aqui a ideia é essa mesmo, né? Trabalhar um aspecto processual aí do negócio todo. Bom, então primeiramente o que a legislação vai dizer é o seguinte: invenções e modelos de utilidade são protegidas para que a invenção seja protegida já a partir do momento que o depósito da patente, o pedido de patente se dê. Então dali para frente 20 anos, sendo que o efeito é ex-tunc. Por que é ex-tunc? Porque a pessoa vai lá, deposita o pedido, mas o INPI, que é o instituto que resolve isso, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ainda não falou, ainda não fez análise de mérito para dizer assim: poxa, essa patente aí realmente é o caso, legal, tá virando, bacana. Tá aqui a Binha, que fez um curso da OAB comigo, agora está se preparando para a magistratura, vamos junto arrebentar. Binha Bustamante, obrigado. Fabiano Melo, melhor professor da face da terra de direito ambiental, cara. Um dia eu dei uma aula de direito ambiental e eu juro, copiei o Fabiano. Claro que eu dou crédito, não sou besta, né? Pra quê, né? Legal, Fabiano. Então vamos lá. Aí a gente tem invenção, né? Depositou, fez o pedido de invenção, dali a gente já tem 20 anos de proteção. Mesmo que a patente seja concedida, sei lá, professor, 5 anos depois, já está contando agora a proteção, o pedido de patente já desde então? Sim. Mesma coisa é o caso do modelo de utilidade, tá? Depositou, fez o pedido de patente para o modelo de utilidade, tá valendo, tá virando, e aí o modelo de utilidade tem uma proteção um tempo um pouquinho menor, 15 anos. Vou falar uma coisa para você, tá? Minha opinião, essa proteção de 20 anos e 15 anos não tem sentido, porque as coisas ficam obsoletas muito rapidamente hoje em dia, tá bom? Bom, então os patenteáveis vocês já sabem, né? Invenção, 20 anos a partir do depósito, e modelo de utilidade, 15 anos, tá? Bom, tem uma pergunta que eu vou responder só daqui a pouco, porque eu não cheguei ainda nessa parte, que aí pergunta sobre a adjudicação da marca. Se pode ser pedida apenas por aquele que não tem o registro no INPI, mas tem o registro na junta, anteriormente ao concedido pelo INPI. Aqui a gente já chega lá, tá, Marcos? Realmente, o sujeito que vai para a adjudicação da marca é aquele que consegue fazer uma demonstração de anterioridade e titularidade. Você não consegue fazer uma mínima demonstração. A demonstração de anterioridade ela não precisa ser essa que você indicou, mas pode ser essa que você indicou, tá bom? É necessário, não que seja essa exatamente, mas que exista uma demonstração de anterioridade e titularidade para adjudicação. Eu já fiz aí a resposta para o Marcos Aurélio, mas daqui a pouco eu vou chegar aí, tá, Marcos? Aí a gente conversa mais. Bom, no caso do desenho industrial e também aí das marcas, desenho industrial, como é que funciona? 10 anos de proteção, pode prorrogar por mais 5, 5, 5. Invenções e modelos de utilidade não tem essa história de prorrogação. Já quando o assunto é
marca, 10 anos pode prorrogar por diversas vezes. 10, 10, 10, 10, 10, 10 e aí por diante, fechou? Já vou até avisar para quem está aqui na minha live também, porque eu consegui completar com você agora a ideia de proteção na legislação para o titular. Daí eu vou seguir para as ações, para o processo. Então já deixa eu dar um toque para você. Todo domingo às 20 horas eu estou fazendo live no meu Instagram. Tá? No meu perfil do Instagram, que é @prof, P-R-O-F, underline Sanchez com Z no final, tá bom? @prof, P-R-O-F, underline Sanchez com Z no final. Anota, para que esse domingo aqui já tem títulos de crédito, por exemplo. Então você que está aí se preparando para OAB, está se preparando para concurso, é advogado, vai seguir na área, é bom você ir acompanhando todo domingo, porque realmente eu faço sempre um trabalho com uma pegada bastante processual e prática. Então quem é advogado, professor, eu não quero me preparar para nada, para OAB, para concurso, sou advogado. Legal, vem também que rola para você, tá? Então legal, vamos aí. Então mais do que isso, que eu devo dizer agora. Então eu já sei como é que funciona, eu já sei qual é o formato de proteção. Legal. Quais são os problemas que tudo isso pode dar? Bom, a gente já sabe, né? A gente vive em um país que a pessoa, em boa parte das vezes, ela acredita que ser esperto é o grande lance da vida. E quer cortar caminhos. Então, infelizmente, o que acontece muito são pessoas outras, terceiros, que não tem nada a ver com aquela invenção, que não é o verdadeiro inventor, não é o sujeito titular de uma marca ou de desenho, que quer utilizar aquilo indevidamente. Então o problema primeiro é esse daí. O outro problema que a gente tem é o seguinte, é a possibilidade de alguém conseguir a patente de um certo bem, mas na verdade, no final das contas, não é o titular da patente. Isso é possível. E aí, um terceiro que já está comercializando aquele produto, por exemplo, ele pode querer a nulidade disso, demonstrar a nulidade da patente. Uma outra questão ainda é possível que o próprio titular, o titular verdadeiro, ele procure saber o que está acontecendo, né? Que negócio é esse que a patente que haveria de ser em meu nome está fazendo o nome do outro. Então ele vai ajuizar uma ação para botar esse nome dele. Tá, então professor, já digo os problemas e nos antecipe como é que funciona a solução disso tudo. A primeira questão que acontece muito, essa é a que mais acontece, é o sujeito se utilizar da patente do outro, aliás, do produto patenteado do outro. Então vende um produto patenteado. Peraí, se você está vendendo um produto patenteado, você é muito cara de pau. Por quê? Porque a patente está lá, em nome do sujeito adequado, do real titular. E você não está nem dando atenção para isso, está desafiando a proteção da lei e comercializando, produzindo aquele determinado produto. Pode ser que alguém utilize a ideia de pegar uma carona na marca de alguém e aí faz uma marca parecida, né? O nome do pneu é pneu Pirelli, aí vem um doido, um 13 e inventa que o pneu é Firelli. Porra, grande coisa. É semelhante, né? Tá dando na cara que tá pegando carona no sucesso do outro, né? Legal, e assim a coisa vai acontecendo, tá? Bom, com isso tudo, o que a gente visualiza aí? A gente visualiza que, nesse primeiro caso, nós estamos falando de um sujeito que vai procurar proteção processual, que ele está na patente, um sujeito que vai procurar a proteção processual, que está no registro marcário, que está eventualmente no registro daquele determinado desenho industrial. Grande amigo Sávio Chalita, braço forte, professor Master Top Plus Este de Direito Eleitoral. Cara fantástico, a gente trabalhou juntos, a gente teve oportunidade de trabalhar juntos, né, professor Sávio Chalita, e talvez uma das poucas coisas boas que a gente conseguiu naquele momento, e nesse momento uma coisa excelente. Além de a gente trabalhar junto, a gente está num lugar bacana, decente, né, que é lá no meu curso. Muito bom trabalhar com o Chalita. Legal, legal, legal. Bacana, bacana. E não vem ao caso, tá, gente? Os lugares que eu trabalho são todos lugares muito decentes, eu não tenho o que reclamar. Deus sempre me deu a oportunidade de não ficar muito tempo em lugar que não respeita muito o professor, porque se não respeita o professor não pode ter prestígio em lugar nenhum. Bora, vamos lá, gente. Então é o seguinte, com isso, qual que é a ideia? A ideia é ajuizar uma ação pro óbvio, né? Ajuizar uma ação para fazer aquela pessoa entender que ele não tem que fazer aquilo.
Pô, então que ação é essa, professor? Existe uma ação no Código de Processo Civil que é a chamada, ela já foi chamada, né, no CPC de 73, de ação de obrigação de não fazer. Por que o nome é ação de obrigação de não fazer? Porque o nome se vincula à obrigação e não à tutela específica. E aí hoje o que nós temos no CPC 2015 é que essa ação leva o nome de ação de prestação de não fazer. E é uma ação muito esquisita no meu modo de entender mesmo, porque demonstra para tudo e para todos. Tem uma pergunta da Ana que depois eu respondo também. Nem nos casos internacionais, o açaí no Brasil, cujo princípio ativo foi patenteado pelo Japão. Isso é ridículo, Ana. Isso é ridículo. Tem um problema até muito parecido com marca de arte marcial, nome de arte marcial, nome do produto. Isso é horroroso. Mas a gente vai conversar disso já já, tá? Enquanto isso eu vou conversando com você o seguinte. Essa ação de prestação de não fazer, com base no Código de Processo Civil, ela tem liminar própria, então é uma ação muito bacana. Por quê? O ajuizamento dessa ação é em vista do fato de aquela pessoa não ter nenhum tipo de relação com o titular da patente da marca. Por quê? Porque se a pessoa tem a relação, vamos imaginar lá, documentada em contrato, contrato assinado por duas testemunhas, a gente tem então um título executivo. Aí a gente vai direto para onde? Para uma execução, né? Que seria inclusive uma ação de execução de obrigação de não fazer, de prestação de não fazer. Não. Essa ação aqui, a ação de prestação de não fazer é o seguinte. Eu fiquei sabendo que alguém está utilizando da marca e eu já vou dizer qual é a situação específica. Houve há um tempo atrás, eu analisei isso pesquisando no STJ. Um Grêmio de futebol porto-alegrense, ele percebeu que tinha alguém lá no centro de Porto Alegre vendendo camisas do Grêmio muito parecidas com o oficial e com a marca lá, como se fosse oficial mesmo. E olha, gente, não era banquinha assim, camelô, era uma loja mesmo, né? Então o Grêmio de futebol porto-alegrense ajuizou essa ação. À época ela ainda tinha o nome de ação de obrigação de não fazer. Não é difícil você pesquisar isso na internet e encontrar, tá? Então ação de prestação de não fazer. E aí, o Hélio está perguntando, tema? É o tema da live, Hélio. Prática das marcas e das patentes, tá? E agora eu estou falando aí da ação de prestação de não fazer, tá bom? Então vamos lá. E essa ação aí, a ação de prestação de não fazer, ela foi ajuizada pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense com essa loja, tá? E aí, a ideia é colocar um pedido que não somente coloque, né, a impossibilidade, o efeito, a tutela de desautorizar a pessoa a continuar naquele uso, botar as trentes, que é a multa diária pelo descumprimento da decisão. É uma das questões muito importantes de se estabelecer, e também estabelecer as perdas e danos, que inclusive sabemos, o artigo 402 do Código Civil deixa claro, né, o artigo 402 do Código Civil deixa bastante claro que sempre que a gente fala em perdas e danos, as perdas e danos têm abrangência para os lucros cessantes. É natural que o lucro cessa, tá bom? Há realmente cessação dos lucros nesse caso, quando o sujeito está deixando de vender as suas camisas, as camisas de futebol. Fechou? Então, muito bem. Combinado com isso, resolvida essa questão, aí nós temos a ideia já, né, por trás da ação de prestação de não fazer. Tá, professor, essa ação ela tem competência, endereçamento onde, por quê? Justiça Estadual. Justiça Estadual, por quê? Porque essa é uma ação que a gente não tem que chamar o INPI no processo como interventor. Tá? E não há essa necessidade, não há possibilidade, necessidade nenhuma, né, de chamar o INPI como interventor. Ao ajuizamento da ação de um sujeito particular contra outro sujeito particular, Justiça Estadual, e vai fazer o endereçamento lá, parte devida contra parte indevida, ação de prestação de não fazer, fundamento no CPC, e é o seguinte, o que é possível fazer é acumular com liminar. Em vezes, quando isso acontece, eu já gosto de escrever, já gosto de colocar no próprio nome da ação, tá? Que eu estou pedindo a antecipação de determinada tutela. Então, a ação de prestação de não fazer, acumulada com antecipação de tutela, porque vai demonstrar a necessidade de
mais do que nos fatos, escreveu problema da continuidade do uso da marca indevidamente. Mais do que isso, né, aqui a gente está trabalhando também com necessidade de fazer ali no direito um textinho, então vai lá, tutela antecipada, faz o texto. Quando a gente entra em tutela antecipada, sabemos nós que há necessidade de demonstrar o direito, mais do que o direito, a prova da existência desse dano em vista da utilização indevida da marca. E aí a gente fala que isso como fumaça do bom direito, tá bom? Depois disso, a gente tem a demonstração logo aí também do perigo da demora, né? O perigo in mora. E na tutela antecipada, na antecipação de tutela, lá no CPC, a gente sempre tem a necessidade de demonstração de reversibilidade. Fechou? Então, como é que ficam os pedidos lá? Como é que fica o pedido principal? O pedido principal é o pedido negativo. Por quê? O pedido está vinculado diretamente à obrigação. Então, é obrigar a parte contrária a deixar de fazer e não mais fazer. Por isso vem as trentes, né? Estão aí. As trentes, na verdade, aqui está o Hélio falando aqui, né? Ressarcimentos, reparação, multas, sei lá. As trentes não é nada disso. As trentes é uma sanção penal, tá? Natureza jurídica das trentes, né? Uma sanção penal, porque há o descumprimento, né, diário daquela determinada decisão judicial. E aí é o seguinte, tá? Nunca confunda o nome da ação, tá? A ação nunca ela vai levar o nome de ação de prestação de fazer ou obrigação de fazer. Não, é ação de prestação de não fazer e acabou. Por quê? Porque o sujeito tinha a obrigação de não fazer aquilo. Tá, professor, mas vamos imaginar o seguinte, que essa loja, lá em Porto Alegre, no centro, a única coisa que essa loja faz, não faz nenhuma outra. A única coisa que essa loja faz é vender as camisas do Grêmio. Então, vamos botar essa loja aí para baixar as portas. Então não seria aí uma tutela positiva e não uma tutela negativa? Sim. Pouco importa. As tutelas necessárias para dar cumprimento na prestação de não fazer. O nome da ação é essa porque a obrigação é essa. My Princess que entra aqui, foi minha aluna, né, no semestre passado na São Judas, né? Haveria de ser nesse semestre também. Eu fiz para fazer ajuste aí na agenda, né? Um trabalho enorme, imenso. Eu precisaria tirar só uma aula lá da São Judas, mas infelizmente me foi negado, né, o pedido de sair de uma turma só, né, da São Judas. Então, a decisão da coordenação foi essa, né, de eu não poder sair de uma turma. Então, eu pedi o desligamento, não me restou outra possibilidade, né. Estava aí com certos projetos para conduzir aí no semestre e não tem jeito. Sabe quando o número de aulas ficou muito grande, minha agenda ficou entupida. Eu não pude dar sequência nesse semestre aí, meu trabalho de graduação. Fiquei triste porque tinha me afinizado com os meus alunos da São Judas lá, né? E ainda sou afim a eles. Muito bem. Me foi dita a possibilidade de depois retornar. Mas não sei, né? Isso é algo pra gente conversar só no futuro. Beleza? Beleza, Milene? E aí é o seguinte, né? O Hélio tá dizendo aqui que ele também pede reparação por desagravo público por uso indevido da marca. A reparação por perdas e danos, né, Hélio? A reparação por perdas e danos, ele é bastante abrangente. Ele é um pedido só. Perdas e danos. Pum, é o artigo 402 do Código Civil, mas existe uma abrangência nesse sentido, né? Legal, Hélio, bacana. Sempre bom aí você conduzir para cá o trabalho que você vem realizando aí como profissional da advocacia. Fala aqui para nós, tá, Hélio? Você é profissional do direito, da advocacia, se apresenta aí pra gente, está participando bastante, eu gosto disso. Para mim é muito importante quando vocês participam, né, da live e tal. Então o Hélio chegou aí, perguntou o tema e já chegou arrebentando aí, fazendo suas colocações aí. Legal. Então tá bom, ó. Nesse sentido, o que eu quero trazer para vocês aí é ainda o seguinte. A ação de prestação de não fazer, como disse, é para afastar, né? Principalmente, o pedido principal é afastar o uso indevido da marca, mas não pode ser só isso, né? Nós temos também que avançar
nas outras hipóteses, nos outros pedidos. O Hélio falou assim, obrigado por permitir. Claro que sim, Hélio, pelo amor de Deus. Quando vocês, eu humildemente sempre digo, quando vocês vêm para cá como advogados, assim como eu também sou, eu sou advogado, sou professor, vocês são advogados, atuo o tempo todo aí, vocês acabam tendo muitas experiências e o Poder Judiciário brasileiro, ele oferece isso, né? Ele oferece um volume muito grande de experiências e o direito brasileiro ainda nos oferece uma oportunidade muito grande de criar. Então a criação que vocês, profissionais de advocacia, vão fazendo, vão demonstrando, é que faz com que o direito tenha a condição de se desenvolver, de evoluir, sempre. Muito bem. Então tá aqui, o Hélio é advogado, é professor universitário, em graduação e também pós, em Uberlândia. Legal, Hélio. Anota aí o meu contato, manda depois no @prof, tá? Hélio _Sanchez com Z no final. Manda recadinho lá no Instagram pra gente trocar o contato lá, por e-mail direitinho, né? Ficar juntos aí, o pessoal da área. Fiquei muito feliz da sua participação aí, tá bom? Muito bem. Então o Hélio coloca inclusive o seguinte, né? Da distinção, né? A vida no agravo pela utilização indevida da marca alheia, né? E aí ele pede uma indenização específica nesse sentido, né? Além de... Muito bem... Ah, o meu Insta, Hélio, é @prof, PROF, _Sanchez com Z no final. Aí na tua região tem alguns colegas, tem alguns conhecidos, professor Paulo Leonardo. Legal, bacana. Show de bola. Então é o seguinte, ele coloca o seguinte, ele coloca sobre a abrangência, né? Das perdas e danos, ele traz a ideia lá do desagravo e ele coloca inclusive o seguinte, que ele estabelece em pedidos distintos o pedido pela prestação de não fazer, pelas perdas e danos, que abrange o lucro cessante, e ele coloca também a hipótese do desagravo, né? Ele coloca como pedido o desagravo público pelo uso indevido da marca. Bem legal. Nessa ação de prestação de não fazer, inclusive, que eu utilizei como case padrão para o nosso trabalho, eu sempre faço desse modo, tá, Hélio? Como as diversas, né, as ações de prestação de não fazer, tem diversos modos de se trabalhar, são diversos aspectos. O próprio dano causado a determinada marca muda de situação para situação. Eu peguei um case, tá? E o case que eu peguei foi esse do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ele não chegava a tanto mesmo, tá? Pedi aí o desagravo público. Legal, muito boa aí sua participação, muito obrigado. A Carla, a Mara, o Ézio aí, Camila também colocou Prof. Sanchez aí com Z no final. Meus amigões aí. E o Hélio também. Bora! Legal, gente. A live tá, aliás, com uma audiência bem bacana. Tô gostando, tô muito feliz, muito satisfeito. Vamos lá. Vamos partir para mais, tá bom? Não se esqueçam o seguinte, tá, gente? Na ação de prestação de não fazer, chega de ser desnecessário você utilizar os pedidos liminares vinculados aí aos aspectos do direito processual. Nos aspectos gerais do direito processual cautelar, porque a própria ação de prestação de não fazer tem hipótese de liminar, onde o juiz pode suspender já a utilização lá indevida da marca e tudo mais, tomando as tutelas necessárias, específicas, negativas ou positivas, né? Jequié, Bahia, presente na fita. Bora para as ações de nulidade e adjudicação, gente? Bom, ação de nulidade, né? Ação de nulidade de patente. É a primeira que eu vou falar. Eu vou usar como base. Por quê? Porque a ação de nulidade de patente, ela está lá no artigo 56 da Lei 9279 de 96. Porém, quando nós olhamos lá na parte de desenho industrial, temos nos artigos 112 e 118 a ação de nulidade do desenho industrial que faz remissão ao 56. Quando vamos bater lá no artigo 165 e 163... temos a ação de nulidade de marca que faz remissão também ao 56. O artigo 56 ele já deixa claro que a gente precisa pensar um endereçamento na ação de nulidade de patente. Até a Mara está falando assim, professora, de nulidade e adjudicação, né? Ação de nulidade e ação de adjudicação, elas são bem parecidas. O pedido ele tem uma abrangência um pouquinho maior, distinta assim, quando o assunto é a adjudicação, a ação base é a nulidade. E aí, a gente olha para a competência lá. Temos o INPI no feito. Temos uma matéria de ordem federal. Não é pela matéria, mas é pelo INPI no feito, que traz a competência federal. E aí eu tenho que endereçar lá para a seção judiciária. Bom, com isso, nós temos aqui a possibilidade
de bater na questão da patente e a nulidade em matéria de defesa. Se isso acontecer em matéria de defesa, numa outra ação, então, por exemplo, vamos supor que é uma ação que está discutindo lá os efeitos da patente, e aí está discutindo qualquer outra questão vinculada à patente, e aí na defesa vem a pessoa e alega nulidade. A nulidade vai ter efeito para aquelas partes, vai suspender outra determinada ação para não gerar decisões contraditórias, mas não tem efeito erga omnes. De toda maneira, a nulidade ela pode sim ser debatida, discutida e solucionada em outra ação, desde que haja objeto conexo. Tá bom? Feito isso, nós vamos colocar aqui a hipótese mesmo de ação de nulidade de patente, a ação ajuizada, né, em vista do fato de alguém estar aí na patente, mas, ao bem da verdade, com probleminhas relacionados a principalmente os primeiros quesitos, os requisitos básicos. Quais são? Os requisitos básicos são demonstração de novidade. Demonstrar novidade é demonstrar que um certo produto não é conhecido no estado da técnica, tá? Não é demonstrar que um produto não estava patenteado antes. Porque é grande coisa. E aliás, né, ainda que a pessoa seja mesmo a titular da patente, se o produto já é conhecido por tudo e por todos, por mim e por você, então esquece, né? Não dá para pedir a patente. E é o seguinte, como é que isso pode se dar? Vamos imaginar que alguém inventou lá um modelo de utilidade, aquele sofá privada, que é muito para ajudar pessoas portadoras de necessidades especiais. E aí o sujeito já havia lá uma pessoa que há 3 anos comercializava isso. De repente, ele nota lá a publicidade acerca, lá no Diário Oficial, publicidade acerca da patente em nome de determinado cidadão. Visualiza que o INPI decidiu aquilo rapidinho, ou que talvez nem tenha decidido, mas já tenha demonstrado aí a proteção para o sujeito que deposita. E aí a discussão, claramente, ela pode ser, ela pode, eu no meu modo de entender, acho que ela bem deve ser vinculada à esfera administrativa. Mas no direito brasileiro, não temos essa vinculação. A pessoa não é afastada do poder judiciário. Há países como a França que o poder judiciário nem passa perto de uma questão como essa. Mas no nosso país, sim, isso acontece. Então a pessoa vai lá e discute no poder judiciário. De repente a pessoa vai discutir no poder judiciário o seguinte: poxa, como é que você concedeu a patente para aquela pessoa se eu mesmo comercializo isso há 3 anos? E agora eu vou deixar de comercializar isso porque essa pessoa conseguiu a patente indevidamente? Não. Aí esse terceiro, ele tem legitimidade para poder ajuizar essa ação de nulidade? Tem. Porém, o polo passivo será formado por aquele que teve a patente concedida ou está na proteção pelo depósito, além também do próprio INPI, que vem no feito como interventor. Tá bom? O próprio INPI, ele pode ajuizar essa ação. Se ele perceber que fez uma besteira, ele próprio pode ajuizar a ação. Ele tem um órgão lá específico para isso. E aí vem lá a ação de nulidade de patente ajuizada pelo INPI. Portanto, é importante considerar uma coisa que o artigo 56 e 57 estabelece. O INPI intervém no feito, no polo passivo, quando ele não for autor. E, mais do que isso, fez a demonstração de nulidade, vai para o pedido, vai buscar a declaração de nulidade, e é possível também, por termos do próprio 56 e do 57, pedir a suspensão daquela patente. E sim, a suspensão pode ser concedida. Ótimo. Os artigos 56 e 57 é que estabelecem essas questões todas. É mais importante também do que tudo dizer que há uma distinção da nulidade e da adjudicação. A adjudicação só pode ser pedida quando o autor da ação é o próprio titular da patente. Então, mais do que o fato daquele determinado sujeito estar na patente, ele está na patente contra alguém que agora vai ajuizar a ação, vai ajuizar uma ação, não somente para produzir a nulidade no Poder Judiciário. Não. Ele quer a produção da nulidade, mas ele já quer aproveitar que aquela patente
para que seja, então, restaurada pelo próprio. Então, a ação de adjudicação de patente, como disse aqui a Mara, falei Maura porque é Mara Moura, a Mara é minha amigona. Eu falei assim, por quê? Porque você tem naquele pedido também a ideia de nulidade e, mais do que tudo, a concessão da adjudicação, né? O próprio titular aí. Mara, você que está botando esses coraçõezinhos aí para mim? Muito, muito bem. Vamos lá. Jaqueline, professor, qual site que eu encontro a quantidade de sociedades existentes no Brasil? Quantas são SA, limitadas? SA, olha, não tem necessidade de você esquentar muito a cabeça com isso, a não ser que a ideia seja realmente você... tá aqui Jaqueline, ponto do correio, não sei. Se você for produzir alguma coisa no campo do jornalismo, pode ser que isso seja importante para você, né? Seguinte... muitos sites que fazem estatísticas, tá? A última que eu peguei até para dar uma ideia para o meu aluno da importância das espécies societárias todas existentes. A última vez que eu peguei isso foi no do Sebrae. Foi mesmo. Lá tinha uma estatística demonstrando o volume imenso de sociedades limitadas no país, o outro volume lá de sociedades anônimas. A Mara falou que não era a Mara que tinha mandado a chuva de corações, mas ela mandou agora uma chuva. Tá aqui a Iris. Iris, gostaria... O que ela escreveu aqui? Gostaria de ganhar um livro do Norberto Avena, de processo penal. Não tenho como te ajudar nisso, tá? Porque eu tô no perfil da Método, mas eu entrego o perfil da Método de volta pra Método em instantes aí, tá? Então bota um direct message aí, né? E pede pra eles, de repente, a partir da manhã eles já estão na mão lá com os celulares, podem te ajudar nisso. A Jaqueline escreveu lá que o professor de empresarial é que pediu essa estatística. A última vez que eu fiz foi mesmo uma procura no site aí da Sebrae. Camila Amade aí tá dando vários risos, tá? Então os risos da Camila quer dizer assim, não tá dizendo que vai acontecer não, tá, Iris? Tá, ó. Procura aqui, ó, Camila Amade. Camila Amade é a dona desse perfil aqui, ela que é a minha editora, tá? Então ela que tem que te responder esse negócio, tá dando risadinha aqui, Camila. Vai lá, meu. Vamos lá, extrapassando. Professor, eu posso pedir a nulidade da patente na parte dos pedidos, pedir a adjudicação para o autor? Olha, o fundamento é outro, tá? A nulidade de patente, por exemplo, ela tem fundamento no artigo 49. Aqui a Drima Food pergunta, professor, qual a lei do artigo 57? A mesma do comecinho da live, a lei 9.279 de 96, tá? 9279/96. Aê, Binha Bustamante, a chuva de corações foi da Binha, então agora a gente já sabe de onde veio a chuva de corações. Professor, qual a lei do artigo 57? Estou anotando, note aí, lei 9279, tá? /96. Tá aqui, a Iris acompanha os sorteios do nosso perfil e no perfil do Avena. Muito bem, Iris. Você viu que a Camila te deu uma resposta sabonete, tipo, não respondeu nada que você queria, eu tenho certeza. Muito bem. Quando a ideia é trazer para vocês indicações de livros de propriedade industrial, eu gosto do livro do professor Gabriel de Blasi, tá? E tem aí, eu gosto sempre de citar, acho muito bom. Esse livro aqui, ele é Tratado da Propriedade Industrial, do João da Gama Cerqueira. Pô, esse aqui é um clássico, tá? O livro é bom pra caramba. Gosto sempre de fazer algumas indicações para vocês. Obrigado, professor, está travando aqui. Olha, eu botei uma internet master aqui para não deixar a coisa desandar não, tá? Então, uma pena. Gente, se vocês quiserem continuar perguntando, não deve acontecer, né? Porque... Ô Camila, o Hélio tá perguntando aí para eu sortear um livro para quem tá na live. Você que sabe, se você falar que pode, mas quem manda é a Camila, o Hélio. E aí, Camila, vai parar de escorregar? Vai parar de ser sabonete e vai responder se tem um livro aí ou não pra galera? Pelo amor, né? Pelo amor. E aí, vamos lá. E quanto às marcas, professor, o que pode cair? Olha, quanto às marcas, né? Aqui os livros do Luiz Otávio Pimentel são top no tema. Também é bacana. Eu concordo, Hélio. Gosto bem. Deixa a Camila, tá falando a Mara. Vamos lá, vai, aprova o sorteio aí, Camila.
Prova logo. A Jaqueline tá dizendo que quer o sorteio também, uhul. Ela falou que não tem exemplar de sorteio, vai ter que ser na próxima. Eu vou fazer live com vocês, semana sim, semana não, tá? Então a Camila não aprovou. Não aprovou. Cacete, ó, Camila. Mas vocês anotaram o que ela escreveu? Que na próxima. Então na próxima, não adianta ela chegar e falar, não, na próxima, pá, não tem sorteio. Já está combinado na próxima, senhora Camila Amadi. Já está combinado. Na próxima, não vai ter conversa. Pode ficar tranquilo, Hélio. A gente vai fechar a Camila na próxima, não vai ter conversa pro lado dela, não. Aí eu vou sortear o meu empresarial sistematizado também. A Jaqueline sorteia hoje e paga depois, Camila. Olha aí, Camila, você pode até pagar isso no cartão de crédito. Né? A editora mesmo oferece para você essa possibilidade. Legal, já está combinada, Camila. Muito bem. Aí o Hélio fez print. Nossa, Hélio, muito bem, cara. Muito bem, Hélio. Você fez muito bem de fazer print. Show de bola. Gente, eu agradeço demais a oportunidade de estar com vocês. É muito bom, né? Sempre muito bom conversar um pouquinho, discutir. Eu quero que vocês participem mais, tá? Isso que o Hélio fez é para fazer mesmo, sabe? É para participar, é para discutir, para conversar aqui. Porque isso enriquece a live, entendeu? Quando vocês não estão me dando feedback, eu não sei nem qual é a linguagem adequada. Se eu uso uma linguagem mais didática para vocês, mas de repente vocês já são mais conhecedores do tema, eu rebusco um pouco mais, vou para uma linguagem mais técnica, vou saindo daquela, vou fazendo aquela transição, tá? Entre aqui a Mara, a Jaqueline, o Elias, tá? Fazendo aquela transição entre o jargão da prova e o jargão da prática processual aí, tá? Então, muito obrigado, Hélio. Valeu pela troca de ideias, eu agradeço muito. E fiquei com aquilo na ideia do desagravo público. Eu não atuo na área de propriedade industrial como advogado, tá, Hélio? Como advogado, eu sempre atuei na área societária e na área falimentar. Então, eu conheço o direito da propriedade industrial como professor e pesquisador, e eu não havia ainda conhecido essa ideia de colocar no pedido da ação a ideia de desagravo público, mas faz todo sentido. É claro que cabe. Legal. Tem professor que tem ciúmes de permitir participação. Que ciúmes nada. Comigo eu quero mais que vocês façam isso. Eu, Elias, a galera, que de jeito nenhum. Hélio, se você vier pra live no domingo eu vou fazer uma live com meus alunos da segunda fase. Meus professores trabalham comigo, eles vão participar em tela dividida aqui comigo. Imagina. Então tá aí, ó, Marcos Aurélio, de Foz do Iguaçu. Tá aqui o Roberto. Ó, o Roberto vai participar em tela dividida comigo aí no domingo. A gente nunca para de aprender, cara. Tô há 25 anos, a mesma coisa. A gente não para de aprender nunca. Pode esquecer. Legal. A Carlinha também vai participar comigo aí no domingão. E o que pode cair para marcas? Olha, para marcas, eu gostaria que vocês ficassem com os olhos abertos. Aí a gente tá falando da prova, eu conheço como é que é o examinador. Fica com os olhos bem abertos na vigência da patente, naquela ideia de que a patente ela tem uma proteção X a partir do depósito e uma outra a partir da concessão após a análise de mérito. No domingo é 20 horas a live, tá, gente? Títulos de crédito é o tema. Tá? Título de crédito é o tema, às 20 horas aí, tá? Se quiserem participar, todos vocês, é sempre importante tê-los por aí comigo, fechou? E na live de domingo eu vou fazer o seguinte, primeira parte eu vou falar um pouquinho com vocês de títulos de crédito, mas aí jargão, tá? Vou até avisando, Hélio, é totalmente prova da OAB, tá? Que eu vou fazer para o pessoal da segunda fase, de domingo, e todos vocês vão poder participar, é lógico, né? Trocar ideias e tudo mais. E aí, a gente vai fazer em tela dividida a segunda parte da live com o Roberto Sai e com a Carla Proença, os dois professores, em que eles vão trazer mesmo para comentário para vocês questões, peça, que a prova da OAB vem solicitando, e aí por diante, tá bom? Então, o Luciano aí também dizendo, tá junto aí no domingo, Camilitia na área. Bora pro arregaço, gente, bora pro arregaço. Arregaçar na cama agora, né? Dormir um pouquinho vai ser legal. Muito obrigado, tá? O Hélio curtiu, parabéns, muito obrigado pela participação, meu irmão. Boa noite, abraços. Tá aqui o Renê, né, que há tempos direito empresarial, atua agora no direito tributário. Legal, legal, legal. A Camila mandou umas risadas sem querer aqui mesmo, porque ninguém entendeu suas risadas, Camila. Ela não tava falando uma coisa engraçada. Ah, essa minha editora dá problema. Valeu, gente. Abraço forte. Vamos encerrando esse troço.